A mendiga negra perdeu o caminho, mas o milionário a ajuda a encontrar seu verdadeiro lar. Maria não sabia como tinha chegado ali. As ruas da cidade, com seus arranha-céus imponentes, pareciam um labirinto onde cada esquina a deixava mais perdida. Era uma mendiga negra. Suas roupas desgastadas contavam histórias de dias frios e noites solitárias. A verdade do seu mundo era dura. Enquanto o dinheiro jorrava pelas mãos dos milionários, ela lutava para encontrar uma migalha de afeto, de dignidade. A cidade tinha uma arquitetura de desigualdade, e Maria era uma sombra nela, uma lembrança frequentemente ignorada. Certa manhã, enquanto tentava se agasalhar contra o frio cortante, ela avistou Victor. O homem, bem vestido e com a expressão vazia, era o tipo de pessoa que não a olharia duas vezes. Mas naquele instante, algo se quebrou dentro dele. O brilho de sua vida luxuosa era ofuscado pelo peso de um vazio que ele não conseguia mais ignorar. Ao cruzar o olhar com Maria, ele se algo. Maria o avaliou na mesma medida. Os olhos dele eram cansados, cansados de uma vida de excessos, sem amor ou calor real. Estava até a vida me derrubar aqui. As palavras dela cortaram como faca. Victor hesitou por um momento, imaginando como era viver sem o que ele considerava básico. Ao se aproximar mais, ele ouviu murmúrios da cidade. Vozes, risos, um mundo circulando ao redor deles. Ele queria ajudar, mas não sabia como. Os dias se seguiram e Victor começou a visitá-la. A cada conversa, a história de Maria se desnudava como uma flor que desabrochava em meio a escombros. Ela falava de sua família, de um lar, e como tudo se perdeu em um dia fatídico. O passado dela envolvia segredos obscuros, homens perigosos e promessas quebradas que a vida havia jogado em seu caminho. E quanto mais conhecia Maria, mais Victor sentia que suas próprias fraudes eram pequenas em comparação ao que ela enfrentara. Mas o destino não era bondoso. Quando Maria descobriu que sua família, há tempos considerada desaparecida, poderia estar mais próxima do que imaginava, um misto de esperança e terror tomou conta dela. Victor, por sua vez, viu sua vida de empresário se entrelaçar com os mistérios da juventude de Maria. Ele começou a perceber que os negócios que o haviam enriquecido podiam estar manchados com o sangue dela. Um eco de uma verdade que ninguém queria enfrentar começou a ressoar entre eles. Uma noite, enquanto as sombras da cidade se tornavam mais longas, Maria olhou nos olhos de Victor e disse: "Você se sente culpado pelo que tem, não é?" Ele não respondeu. A questão parou no ar como um fardo impossível de carregar. O que cada um deles realmente valorizava? O que era um lar se não havia amor, se apenas havia paredes e dinheiro? E quando um segredo do passado estava prestes a vir à tona, algo se perdeu numa fração de segundo. Victor, já mais próximo da história de Maria do que desejava, receberia um golpe que muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mas o destino não era bondoso. Quando Maria descobriu que sua família, há tempos considerada desaparecida, poderia estar mais próxima do que imaginava, um misto de esperança e terror tomou conta dela. Victor, por sua vez, viu sua vida de empresário se entrelaçar com os mistérios da juventude de Maria. Ele começou a perceber que os negócios que o haviam enriquecido podiam estar manchados com o sangue dela, um eco de uma verdade que ninguém queria enfrentar. A questão pairou no ar como um fardo impossível de carregar. O que cada um deles realmente valorizava? O que era um lar se não havia amor, se apenas havia paredes e dinheiro? E então, tudo mudou. Um barulho estrondoso cortou a noite. Foguetes? Não, era um tiro. O estampido ecoou nas ruas, fazendo o coração de Maria disparar. Ela se levantou.
os lábios secos e tremendo. Victor se virou abruptamente, a expressão de choque em seu rosto. O que foi isso? Ele perguntou, procurando a origem do som, mas Maria já se movia, instintivamente. Com um movimento rápido, um grupo surgiu em uma esquina. Homens encapuzados, rostos ocultos. O olhar de Maria congelou quando a luz de um lampião iluminou um dos rostos. Jefferson. Ela sussurrou, as palavras em sua garganta soando pesadas. Jefferson era um conhecido do seu passado, alguém que havia se cruzado em seu caminho quando a vida ainda fazia sentido. Ele olhou para Maria com um brilho de reconhecimento, mas também com raiva. Você? Onde você estava, Maria? A voz dele carregava um tom ameaçador. A cena se congelou em uma fração de segundo. Maria. Victor a chamou, mas ela não respondeu. Não podia. O passado estava alcançando. Jeff a encarava como se fosse um fantasma. Ela se levantou um pouco, mas o medo a paralisava. O que ele queria? Você sabe onde está minha família, não sabe? Acha que pode simplesmente esquecer tudo isso? Jefferson se adiantou com um passo. Seus amigos atrás dele, cercando-a. O que aquela cidade fez com você? Se transformar numa mendiga? Patético. Victor, confuso, tentou entender. Maria, você conhece eles? Uma tensão carregada tomou conta do ar. Maria sentiu o nó na garganta. Lembranças dançavam como um pesadelo. Não sei o que você quer, Jefferson. Eu não tenho nada, nenhum olhar nervoso, apenas determinação. Você tem tudo, Maria. E agora você vai me dizer onde eles estão. Então, algo inesperado ocorreu. Um tiro. O barulho ecoou mais uma vez, mas agora era perto, muito perto. Victor se jogou na frente de Maria, desejando protegê-la. O mundo girou em um frenesi de gritos e correria. E em meio ao caos, Maria viu Jefferson cair. Não por causa do tiro, mas porque alguém mais poderoso estava na cena. Um homem com um terno bem cortado, autoridades em seu rastro. Ele não deveria estar ali. Haviam segredos que estavam prestes a explodir. Desorientada, Maria levantou os olhos e se deu conta. A conexão entre eles não se resumia apenas ao que Jeff queria. Era sobre Victor, e era sobre a verdade mais obscura que ela jamais poderia imaginar. Victor. Quem é ele? Ela sussurrou, o pavor em sua voz. O olhar de Victor se apagou por um momento. Ele estava preso entre seu passado e um futuro que nem sabia se queria. Então, com um aperto no peito e um mistério que os envolvia, ambos estavam prestes a descobrir o que realmente significava encontrar um lar. Não entre paredes, mas na verdade mais amarga que a vida lhes reservara. O brilho dos flashes de câmera espelhados nas sombras da noite acentuava a sensação de que nada voltaria a ser como antes. Maria olhou de volta para Victor com uma mistura de pavor e confusão. O caos ao seu redor se intensificava e Jefferson parecia mais ameaçador do que nunca. O som do tiro ainda ecoava no ar, mas o verdadeiro perigo estava ali, à sua frente. O olhar de Jefferson se transformou. Algo entre a raiva e a necessidade. Você sabe onde eles estão, Maria? Não brinque comigo. O desespero na voz dele era palpável, como se cada palavra fosse uma faca mergulhando num mar de frustrações não resolvidas. Enquanto ela tentava encontrar as palavras certas, uma sombra se projetou na cena, um reflexo da luz do lampião iluminando um segundo rosto. Um rosto que Maria nunca pensou que veria de novo. Era Alice. Alice, sua irmã mais nova, que ela sempre acreditou estar perdida para sempre, com o cabelo desgrenhado e os olhos alucinados. Alice surgiu das sombras. Maria. A palavra escapuliu de seus lábios como um grito desesperado. A tensão na atmosfera mudou instantaneamente. Um fio elétrico cortou o ar. Jefferson hesitou. A raiva mudou para a confusão. Alice, o que você está fazendo aqui? Ele parecia qualquer coisa menos um vilão naquele momento. O abraço entre as irmãs
foi uma explosão de emoções, saudade, amor, dor. Enquanto Maria a abraçava, lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Eu pensei que você estivesse perdida, Maria dizia entre soluços. O temor do que poderia acontecer empurrava a angústia para além das bordas. Mas a alegria foi rapidamente engolida por um novo terror, quando Alice se afastou, cortando a conexão restaurada com uma frase que fez o coração de Maria parar. Eu nem sou mais a sua irmã, Maria. Eu sou uma agente infiltrada e meu objetivo é você. O tempo congelou. O olhar de Jefferson se transformou em um misto de alucinação e raiva. O que você está falando, Alice? Você realmente? Sim, eu estou aqui para te encontrar, mas não do jeito que você pensava. A intensidade em seus olhos chocou Maria, a verdade nua e crua atingindo-a com força. Alice não aparecera para protegê-la, mas sim para prendê-la, para trazê-la de volta ao que quer que fosse sua antiga vida. Você está trabalhando contra mim. O grito de Maria ressoou no ar, endurecendo o olhar de Jefferson para com Alice. Não, você não entende. É mais complicado do que isso. Alice começou a explicar, mas a multidão à distância começava a se mobilizar, atraída pelo barulho, pela confusão. O arrependimento, a traição, todo um mundo desmoronando em poucos minutos. E naquele instante, enquanto as sirenes da polícia começavam a ecoar, algo ainda mais chocante ocorreu. Victor, que permanecia em silêncio, finalmente se pronunciou. Alice, se você é uma agente, quem realmente é você? O que você esconde sobre a nossa família? O que sabe sobre o que aconteceu com eles? As palavras caíram pesadas, como pedras em um lago calmo. O olhar dele se dirigiu a Alice, e Maria sentiu a tremedeira tomar conta de todo o seu corpo. Você está com ele? Com aquele homem do terno? Ele é parte do que mergulhou nossa mãe e pai no abismo? O desespero em sua voz tornou-se um clamor angustiante. A verdade de seu passado estava prestes a ser desnudada, como um furacão prestes a devastar tudo ao toque. E enquanto as sirenes se aproximavam, os rostos se tornavam borrões. Maria sentiu que a linha entre passado e presente se desvanecia. Você não deve saber mais o que você fez para se esconder do que seus pais estavam fazendo. Alice disparou, mas Maria já estava em estado de choque. O que ela tinha perdido? O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Ainda cercados pela multidão e o eco das sirenes, o destino de 3 vidas se entrelaçava em um mesmo fio, uma teia de segredos que poderia, de fato, destruir seu mundo. Maria olhou para Victor. Sua expressão era um emaranhado de dúvida e tristeza. Quem eles realmente eram? Que verdades obscuras os uniam? E no fundo, teria ela mesma alguma chance de escapar do passado que se transformava numa sombra ameaçadora? A resposta, como um sopro frio na nuca, deixava ter. O caos ao seu redor se intensificava, e Jefferson parecia mais ameaçador do que nunca. O som do tiro ainda ecoava no ar, mas o verdadeiro perigo estava ali, à sua frente. O olhar de Jefferson se transformou, algo entre a raiva e a necessidade. Você sabe onde eles estão, Maria. Não brinque comigo. O desespero na voz dele era palpável. Cada palavra uma faca mergulhando em um mar de frustrações não resolvidas. Enquanto ela tentava encontrar as palavras certas, uma sombra se projetou na cena. Um reflexo da luz do lampião iluminando um segundo rosto. Um rosto que Maria nunca pensou que veria de novo. Era Alice. Alice, sua irmã mais nova, que ela sempre acreditou estar perdida para sempre. Com o cabelo desgrenhado e os olhos alucinados, Alice surgiu das sombras. Maria. A palavra escapuliu de seus lábios como um grito desesperado. A tensão na atmosfera mudou instantaneamente. Um fio elétrico cortou o ar. Jefferson hesitou. A raiva mudou para confusão. Alice, o que você está fazendo aqui? Ele parecia qualquer coisa menos um vilão naquele momento. O abraço entre as irmãs foi uma explosão de emoções. Saudade, amor, dor. Enquanto Maria a abraçava, lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Eu pensei que você estivesse perdida, Maria dizia entre soluços. O temor do que poderia acontecer empurrava a angústia para além das bordas. Mas a alegria foi rapidamente engolida por um novo terror,
quando Alice se afastou. Eu não sou mais a sua irmã, Maria. Eu sou uma agente infiltrada e meu objetivo é você. O tempo congelou. O olhar de Jefferson se transformou em um misto de alucinação e raiva. O que você tá falando, Alice? Você realmente... Sim, eu estou aqui para te encontrar, mas não do jeito que você pensava. As palavras de Alice cortaram como uma faca. O coração de Maria disparou. A verdade nua e crua atingiu-a com força. Você tá trabalhando contra mim? O grito de Maria ressoou no ar, endurecendo o olhar de Jefferson para com Alice. Não, você não entende. É mais complicado do que isso. Alice começou a explicar, mas a multidão à distância começava a se mobilizar, atraída pelo barulho e pela confusão. O arrependimento, a traição, todo o mundo desmoronando em poucos minutos. Então, no meio do tumulto, uma nova figura apareceu. Um homem alto, magro, vestindo um terno escuro e com um olhar gelado. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse observando tudo de longe. Maria, ele disse a voz baixa e ameaçadora. É hora de você saber a verdade. O mundo parecia girar. Maria olhou para Victor e depois para Alice. Quem é você? O medo apertava sua garganta. Eu sou o responsável por tudo isso, por sua família, por você estar aqui. O homem sorriu, mas não havia calor em seu sorriso. Era o tipo de sorriso que fazia o sangue de Maria gelar. Você tá mentindo, gritou Maria, mas sabia que não era verdade. Algo nele parecia familiar. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma aterrorizante em sua mente. Não, Maria. Eu sou seu pai. Um choque cortou o ar. O espanto tomou conta do rosto de Maria. Não, não pode ser. Meu pai está... Ele está morto. O homem interrompeu com uma risada fria. Você gosta de acreditar que está segura, mas a verdade é que ele fez escolhas. Escolhas que resultaram em seu desaparecimento. Jefferson olhou entre as irmãs, perplexo. Você não pode ser meu pai, disse Maria, mas a dúvida começava a se infiltrar. O que você fez com minha mãe? Foi ela quem decidiu tudo. E agora, você também precisará escolher de que lado está. Ele se aproximou ainda mais, os olhos fixos nela. A cidade tem olhos, Maria. E sua vida de mendiga cessará em breve se você me seguir. Alice permaneceu paralisada, enquanto Jefferson parecia estar se organizando em sua mente. A confusão se espalhava como fogo. Quem realmente eram esses homens? O que poderia acontecer se Maria decidisse segui-lo? E num instante, as sirenes se tornaram mais altas, destacando o futuro incerto. Maria olhou para Victor, suas esperanças despedaçadas, o passado colidindo com o presente. O que significava ser uma filha agora? O que seria de sua vida a partir daquele momento? Ela precisava decidir, e rapidamente. As palavras dele ecoaram, envoltas nas sirenes e gritos distantes. Escolha agora, Maria. O tempo está se esgotando. E tudo o que ela conseguiu fazer foi se perguntar: até onde iria para descobrir a verdade? Maria sentiu frio na espinha enquanto o homem de terno se aproximava. Eu sou seu pai. As palavras dele eram como um soco no estômago. Ela queria gritar, queria correr, mas ficou paralisada. O tempo parecia ter parado, e tudo ao seu redor desapareceu, exceto o olhar de Victor, que estava repleto de confusão e desespero. Isso não pode ser verdade. Maria balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. Meu pai está morto. Você não é ele. A incredulidade a consumia. Jefferson olhou para ela, como se tentando decifrar a situação. Mas tudo o que ela conseguia pensar era em sua mãe, em tudo o que havia perdido. Você acha que é assim que as coisas funcionam? O homem sorriu, um sorriso frio, desprovido de calor. Você nunca soube a verdade porque desejamos protegê-la, mas agora você não pode mais fugir. A cidade tem olhos, e nós, bem, nós temos pendências. Pendências que você vai resolver. Nesse instante, Alice, que até então estava em choque, pareceu despertar. Você está mentindo, estava se escondendo de nós. Suas palavras eram um grito desesperado, e seus olhos estavam cheios de uma mistura de raiva e dor. Você não é meu pai,
mas sabemos que ele morreu. O homem a ignorou, concentrando-se em Maria. Você precisa decidir, Maria. O que realmente valoriza? A verdade ou a segurança de viver com as mentiras que lhe contaram? As sirenes da polícia ficaram mais altas, cada vez mais próximas. E em meio a toda a confusão, uma nova sombra surgiu por trás dele. Um grupo de homens armados, todos vestidos de preto, surgiu das sombras. As expressões de surpresa de todos os presentes se transformaram rapidamente em terror. Era como se o próprio ar tivesse se tornado denso e pesado. Precisamos ir agora, um dos homens gritou, puxando o homem de terno para trás. A polícia tá vindo. Maria sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Enquanto tudo parecia desmoroná-la, havia uma faísca de esperança. A confusão poderia ser a oportunidade de escapar. Vitor, Maria começou, mas ele a interrompeu. Vamos, não podemos ficar aqui. Seu olhar estava determinado, e ele pegou a mão dela, puxando-a em direção a uma saída. Mas antes que eles pudessem se mover, um tiro foi disparado. O som ecoou, e Maria sentiu seu coração parar. Jefferson caiu, uma expressão de choque em seu rosto. Não, não, Jefferson! Alice gritou, correndo para ele. A cena se desfez em caos. Todos corriam, gritos ensurdecedores e o som da sirene se misturando em uma confusão ensurdecedora. O homem de terno foi puxado em direção à escuridão, enquanto Alice e Maria ficavam paralisadas. Ele estava com você. O seu pai? Jefferson teve um último impulso, suas palavras saindo entrecortadas. Maria olhou de volta para Alice, a confusão dominando seus pensamentos. Mas algo a atingiu. Uma memória, um lampejo do que poderia ser verdade. Meu pai, havia algo que ele não contou. O que você fez, Alice? O olhar de Maria encontrou de sua irmã, e a tensão aumentou. Não, Alice gritou. Mas estava implícito que havia mais. A verdade que a separava estava prestes a surgir. Então, em meio ao grito de Alice, um dos homens disparou. O impacto foi instantâneo. O corpo de Alice colidiu com o chão e Maria sentiu o mundo desabar ao seu redor. O grito dela ecoou na noite. O pânico tomou conta, as sirenes uivavam cada vez mais altas. Mas tudo que Maria conseguia ver era a irmã caída. Seu sangue manchava o chão. Alice, o desespero tinha a força de um furacão. Maria se jogou ao lado da irmã, segurando sua mão, mas o olhar de Alice já estava perdido. No meio do horror, a verdade se revelou. Alice não era apenas uma agente infiltrada. Ela tinha um papel muito maior nesse jogo. Um que poderia ter custado seu futuro, e o de Maria. A multidão estava em choque, e o homem de terno desaparecera. O que estava acontecendo? O que significava a morte de Alice? Maria levantou os olhos, sentindo o pânico se misturar com um desejo ardente de saber a verdade. Por que eles estavam naquele momento? O que estava em jogo? Com as sirenes cercando-as, uma única ideia pairava no ar. Era hora de Maria descobrir não apenas quem ela era, mas de que lado realmente estava. A cidade, com seus segredos e sombras, jamais permitiria que ela tivesse um final feliz. Mas a luta apenas começava. Ela apenas não sabia a extensão da verdade que estava prestes a revelar. Maria sentou-se ao lado de Alice, o pânico pulsando em suas veias. O corpo da irmã estava imóvel, a luz naqueles olhos tão familiares se apagando lentamente. A cena ao redor desvanecida em um borrão de sirenes e gritos. Ela se sentia perdida, o mundo desmoronando ao seu redor. Todos os segredos e mentiras deslizavam pelas fendas do caos. Alice, não, por favor! Maria gritou, segurando a mão da irmã. O sangue estava quente e escorria pelo chão, e o calor do corpo de Alice parecia evaporar. Ela sentiu uma dor profunda, como se um pedaço inteiro de si mesma estivesse sendo arrancado. O que estava acontecendo? Por que tudo desabava? Victor, paralisado a poucos passos, olhou para o corpo caído.
Depois dirigiu o olhar para Maria. O desespero tomou conta de seus olhos. Ele queria correr até elas, salvar o que ainda restava. Mas a presença dos homens armados os mantinha afastados, como se uma linha invisível separasse o medo da ação. Maria, precisamos sair daqui, ele gritou. Mas as palavras não pareciam fazer sentido em meio ao sussurro de morte e ao eco das sirenes. E então, uma figura conhecida emergiu das sombras. Um homem de terno escuro, o mesmo que havia revelado o passado de Maria, se aproximou com um sorriso enigmático nos lábios. O que temos aqui? Um reencontro emocionante, não é? Ele disse, como se estivesse observando o espetáculo. Maria o encarou, a raiva crescendo dentro dela. Dê-me um motivo para não te odiar, exclamou Maria, com a voz embargada. Ele não devia estar ali. Ele era parte do problema. Alguém que havia desnudado os segredos de sua vida e agora ria em sua dor. Ah, mas você entende tão pouco, não é? O homem inclinou a cabeça, um brilho maligno nos olhos. Alice não é apenas sua irmã. Ela sempre teve um papel diferente. Secretamente, ela esteve trabalhando para mim. O corpo de Maria tremeu. A realidade parecia se desfazer. Você está mentindo. Alice nunca faria isso. A negação explodiu como fogo. Mas as palavras do homem atingiram em cheio suas certezas. Você sempre acreditou que estava protegida. Mas a verdade é que Alice sempre soube de sua origem, trabalhando para mim, para trazer você de volta ao nosso mundo. Ele se voltou para Alice, que ainda estava caída. Afinal, você não pode escapar do seu destino, minha querida. Maria se sentiu enojada. Como assim? Como poderia Alice estar envolvida nisso? Os olhos de Alice, antes cheios de amor e empatia, agora pareciam vazios, como se fossem espelhos refletindo a verdade que Maria nunca quis encarar. Não, você estava me protegendo, não estava, Alice? Diga-me que isso não é verdade. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, enquanto a confusão se transformava em um desespero incapaz de ser contido. A irmã finalmente levantou a cabeça, a dor estampada em seus olhos. Maria, eu não tive escolha. Eles ameaçaram você. Eu só queria te proteger. Sua voz tremia, mas não havia determinação nela. Havia apenas uma resignação profunda. Proteger? Isso é proteção? Maria gritou, a frustração transbordando. Ela se voltou para o homem. Você a forçou a fazer isso. Você a destruiu. E então, em um momento de pura fúria, o homem sacou uma arma. Chegou a hora de decidir, Maria. Você pode escolher ir com Alice ou pode acabar como ela. A palavra acabar soou pesada, e Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que ele estava dizendo? Um arrepio gelado percorreu seu corpo, e de repente tudo fez sentido. O homem de terno não era apenas um vilão, mas alguém que controlava seu destino de uma maneira que Maria não podia suportar. E enquanto Maria tentava entender a extensão da maldade que a cercava, uma voz soou ao fundo. Maria, não faça isso. A voz era familiar, mais fraca. Era Jefferson, tentando lutar contra a corrente de homens armados. O que estava acontecendo? Um aspecto de sua vida que ainda não conhecia estava se revelando. Mas a tensão aumentava, os homens armados cercando-os, e o momento estava prestes a se transformar em um turbilhão de violência. Ela olhou uma última vez para Alice, tentando encontrar algum vestígio da irmã que conhecera, e então a realidade a atingiu como um golpe devastador. O verdadeiro mistério estava apenas começando. Você não pode me controlar, Maria gritou para o homem, mas no fundo, a dúvida começou a corroer sua coragem. O que estava em jogo? O que ela realmente sabia sobre sua família? E de repente, a traição parecia mais sombria. Para onde ela iria? Como se salvava de um destino que nunca escolhera? Os ecos da sirene se tornaram um grito de guerra, e Maria se viu em uma encruzilhada. A luta pela verdade estava apenas começando, e as consequências seriam mais dolorosas do que imaginava. Agora,
A escolha dela poderia mudar tudo. Maria sentou-se ao lado de Alice, o pânico pulsando em suas veias. O corpo da irmã estava imóvel, a luz nos olhos tão familiares se apagando lentamente. A cena ao redor se desvanecia em um borrão de sirenes e gritos. Ela se sentia perdida, o mundo desmoronando ao seu redor. Todos os segredos e mentiras deslizavam pelas fendas do caos. Alice, não, por favor, Maria gritou, segurando a mão da irmã. O sangue estava quente e escorria pelo chão, e o calor do corpo de Alice parecia evaporar. Ela sentiu uma dor profunda, como se um pedaço inteiro de si mesma estivesse sendo arrancado. O que estava acontecendo? Por que tudo desabava? Victor, paralisado a poucos passos, olhou para o corpo caído. Seu olhar estava cheio de confusão e desespero. Ele queria correr até elas, salvar o que ainda restava. Mas a presença dos homens armados os mantinha afastados, como se uma linha invisível separasse o medo da ação. Maria, precisamos sair daqui, ele gritou. Mas as palavras não pareciam fazer sentido, em meio ao sussurro de morte e ao eco das sirenes. Então, uma figura conhecida emergiu das sombras. Um homem de terno escuro, o mesmo que havia revelado o passado de Maria. Se aproximou com um sorriso enigmático nos lábios. O que temos aqui? Um reencontro emocionante, não é? Ele disse como se estivesse observando um espetáculo. Maria o encarou, a raiva crescendo dentro dela. Dê-me um motivo para não te odiar, exclamou Maria com a voz embargada. Ele não devia estar ali. Ele era parte do problema, alguém que havia desnudado os segredos de sua vida e agora ria em sua dor. Ah, mas você entende tão pouco, não é? O homem inclinou a cabeça, um brilho maligno nos olhos. Alice não é apenas sua irmã. Ela sempre teve um papel diferente. Secretamente, ela esteve trabalhando para mim. O corpo de Maria tremeu. A realidade parecia se desfazer. Você está mentindo. Alice nunca faria isso. A negação explodiu como fogo, mas as palavras do homem atingiram em cheio suas certezas. Você sempre acreditou que estava protegida, mas a verdade é que Alice sempre soube de sua origem, trabalhando para mim, para trazer você de volta ao nosso mundo. Ele se voltou para Alice, que ainda estava caída. Afinal, você não pode escapar do seu destino, minha querida. Maria se sentiu enojada. Como assim? Como poderia Alice estar envolvida nisso? Os olhos de Alice, antes cheios de amor e empatia, agora pareciam vazios, como se fossem espelhos refletindo a verdade que Maria nunca quis encarar. Não, não. Você estava me protegendo, não estava, Alice. Diga-me que isso não é verdade. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, enquanto a confusão se transformava em desespero. A irmã finalmente levantou a cabeça, a dor estampada em seus olhos. Maria, eu não tive escolha. Eles ameaçaram você. Eu só queria te proteger. Sua voz tremia, mas não havia determinação nela. Havia apenas uma resignação profunda. Proteger? Isso é proteção? Maria gritou, a frustração transbordando. Ela se virou para o homem. Você a forçou a fazer isso. Você a destruiu. Então, em um momento de pura fúria, o homem sacou uma arma. Chegou a hora de decidir, Maria. Você pode escolher ir com Alice, ou pode acabar como ela. A palavra acabar soou pesada, e Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que ele estava dizendo? Um arrepio gelado percorreu seu corpo, mas antes que pudesse processar a gravidade da ameaça, houve um barulho ensurdecedor. O som de uma explosão cortou o ar. Um carro, que parecia ter vindo de lugar nenhum, colidiu na esquina, levantando poeira e fazendo todo mundo parar. Maria olhou para o carro, confusa. As portas se abriram de forma abrupta, e figuras mascaradas saíram disparando em direção ao homem de terno. O caos se instaurou. Ela ficou paralisada, mas algo dentro dela a fez se mover. Vamos! Victor gritou, puxando-a para longe. Mas Maria fixou o olhar na confusão. As figuras mascaradas estavam atacando o homem, e ele lutava para se defender. O que estava acontecendo? Quem eram eles? No meio da briga, o homem de terno gritou em desespero.
Vocês não sabem o que estão fazendo. Isso não é só sobre ela. As palavras ecoaram, um fragmento do que Maria não conseguia entender. Então, quando a poeira começou a assentar, algo gelou seu sangue. Uma das figuras mascaradas removeu a máscara e revelou-se. Era sua mãe. Maria ficou paralisada, as peças do quebra-cabeça caindo em um manto de confusão e dor. Mãe? O eco da palavra estava carregado de incredulidade. Uma sombra de esperança havia se acendido, mas a verdade estava longe de ser clara. O que ela estava fazendo ali? E sua mãe realmente estaria envolvida em tudo isso? Maria, eu vim te salvar. A voz dela soou rouca e assustada, mas a certeza dela era inegável. O coração de Maria disparou e a confusão tomou conta de todos. A cidade estava fervilhando, a verdade de sua vida se montando em fragmentos quebrados. As sirenes ainda uivavam, e Maria sabia que não poderia ficar ali. A escolha estava em suas mãos. Seria esse o momento de voltar ou seguir em frente? E com a linha entre confiança e traição se desfazendo, o que ela realmente sabia sobre suas raízes e quem a cercava? O destino, uma vez mais, a desafiava a descobrir, e o que estava prestes a ser revelado deixaria marcos em sua vida para sempre. Maria olhou para sua mãe, atordoada. A imagem da mulher que a abandonara estava ali, bem na sua frente. Um misto de alegria e raiva a invadiu. Mãe, você tá viva! O grito saiu, entrecortado pela incredulidade. A mãe dela parecera uma sombra por tantos anos, e agora estava bem ali, lutando contra aqueles homens. Maria, sou eu. Eu vim te ajudar. A mãe disse, respirando ofegante, com um olhar fixo em seu rosto. Mas o tumulto ao redor crescia, e a confusão só aumentava. Victor estava inquieto, olhando rapidamente entre as duas e os homens armados. A tensão era palpável. Agora cercado por homens mascarados, rosnava. Vocês não sabem com quem estão lidando. Sua voz explodiu, misturando-se ao barulho dos tiros e das sirenes. Mas Maria não conseguiu desviar os olhos da mãe. Por que você não veio antes? Por que nos deixou? As palavras escaparam, carregadas de dor. A raiva a consumia. Ela queria soltar tudo, mas a urgência do momento não permitia reflexões profundas. Não é tão simples, minha filha. Eu não tive escolha. A mãe gesticulou, e havia um desespero em sua voz que Maria nunca havia ouvido antes. Mas antes que pudesse questionar mais, uma explosão de disparos irrompeu. A cena virou um caos absoluto. Alice, ainda caída, parecia perdida entre a vida e a morte. Maria lutou contra as lágrimas, mas a dor a apertava. Pelo amor de Deus, Alice, fique comigo. Ela a segurou, mas Alice não respondeu. As marcas da batalha ao redor continuavam. Os homens armados, tentando controlar a situação, disparavam palavras de ordem. E Maria viu uma oportunidade. Vamos, Victor, precisamos ir, agora, ele gritou, mas ela hesitou. Algo dentro dela aprendia. A mãe tomou coragem. Maria, confie em mim, preciso que você me siga. A voz dela era firme, mas com um toque de urgência que Maria não podia ignorar. Os olhos da mãe refletiam tanto amor quanto arrependimento. Mas quando Maria começou a se mover, um grito cortou o ar. Mãe, não, ele não pode. Jefferson, que havia se movido furtivamente, apareceu de repente. O horror preenchia seu rosto. Ele não é quem você pensa que é. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que você quer dizer? Jefferson, pare! Gritou Maria, mas ele já estava falando. Ele te enganou, Maria. É um traidor. Ele tá levando a sua família pro fundo do abismo. A intensidade nas palavras de Jefferson fez o coração dela disparar. Tudo parecia um grande labirinto, e as paredes estavam se fechando. A mãe de Maria olhou para Jefferson, sua expressão misturada entre a raiva e o pavor. Você sempre soube. Você é o motivo de tudo isso? A voz dela ficou rouca. O caos ao redor não diminuía, mas a verdade se tornava cada vez mais insuportável. Você precisa acreditar em mim, Maria, disse Jefferson, a urgência agora desesperada. Temos que escapar dessa armadilha.
Eles não são quem pensam que são. Nesse instante, um dos homens armados cerceou o caminho, e o homem de terno começou a dar ordens. Capture ela, não deixe ela escapar. Ele estava ficando cada vez mais agitado. Maria se dividiu entre ações. No fundo, a confiança em Jefferson balançava. O que ele tinha a ganhar ao mentir agora? As revelações o tornavam um aliado ou apenas mais um traidor? E então, um som alto cortou o ar. Um dos homens carregando armas disparou em Jefferson. E Maria ficou paralisada. A cena se desenrolou em câmera lenta. O tempo pareceu parar enquanto a bala se dirigia a ele. O impacto foi devastador. O corpo dele caiu e o grito de Maria ecoou pela noite. O desespero tomou conta dela. Ele não podia morrer. Como assim? Agora tudo ficara em frangalhos novamente. No meio da tragédia, o caos se intensificou. As sirenes uivavam e a noite parecia engolir tudo ao redor. E enquanto o corpo de Jefferson caía no chão, as palavras de sua mãe começaram a fazer sentido. Maria, você precisa confiar em mim. Nós temos que sair daqui. O que quer que estivesse acontecendo estava prestes a se revelar em um turbilhão, e o futuro dela estava em jogo. Maria sentia seu coração martelar no peito. O que significava confiar em sua mãe? Que mais estava escondido sob a superfície dessa vida confusa que estava prestes a desmoronar? Com uma nova determinação, ela olhou para a mãe e, em meio ao estrondo, decidiu que precisava saber a verdade de uma vez por todas. Maria olhou para sua mãe, atordoada. A mulher que havia sido uma sombra em sua vida, agora estava bem diante dela. Um misto de alegria e raiva fervia dentro dela. Mãe, você está viva! Mas a urgência do momento não permitia que os sentimentos se estabelecessem. O caos ao redor crescia, e Victor observava inquieto. Maria, sou eu vim te ajudar. A voz dela parecia genuína, mas Maria estava dividida. O homem de terno, o autoritário, continuava cercado e impotente, gritando para seus aliados. Capturem elas, não deixem que escapem. Maria sentiu seu coração acelerar. Não podemos ficar aqui, e olhou para Alice, caída no chão, a vida se esvaindo. Alice, não, fique comigo. O desespero a envolveu. Quando a mãe de Maria estendeu a mão, a menção de um futuro possível se esvaiu. Você deve escolher, Maria. Na vida, sempre há escolhas. As palavras da mãe ecoaram enquanto as sirenes se aproximavam. O homem de terno desesperava-se, tentando manter um semblante de controle em meio ao caos. E então, tudo ocorreu a uma velocidade vertiginosa. Jefferson, que havia se movido furtivamente entre a confusão, parecia transpirar medo e determinação. Maria, ele não é quem você pensa que é, gritou, a voz transbordando com a urgência de um alerta. A revelação temia bem. O homem olhou para Jefferson com desprezo. E você acredita que ainda tem voz aqui, garoto? Sua hora acabou. Maria sentiu um frio se espalhar pelo corpo. O que ele queria dizer? Algo na maneira como Jefferson falava fazia sua pele arrepiar. Mas antes que pudesse processar tudo, a tensão aumentou. Um homem mascarado, um dos aliados do homem de terno, disparou sua arma, e o eco do tiro estremeceu Maria até o âmago. O impacto atingiu Jefferson na lateral. Ele cambaleou e caiu, um grito mudo se formando em seu rosto. Maria ficou sem ar. Jefferson correu até ele, suas mãos tremendo ao segurá-lo. O sangue escorria de sua barriga, e o mundo ao redor parecia desacelerar. Não, não, você não pode ir, não agora. O desespero a consumiu. Mas a cena mudou em um piscar de olhos. Enquanto Maria se esforçava para ajudar Jefferson, uma das figuras mascaradas, um novo jogador na cena, lançou a máscara em um movimento ousado, revelando o rosto de alguém que Maria conhecia. Por que você está aqui, Lucas? O nome escapuliu de seus lábios e a confusão tomou conta. Lucas era um antigo amigo de infância, alguém que ela acreditava estar longe de qualquer caos. Maria, você precisa entender. Tudo isso é parte de algo muito maior. A voz dele estava entrecortada pela adrenalina. Os homens que você vê, eles não estão após sua família apenas.
Estão atrás de algo que pertence a você. A revelação a atingiu como um chicote. Pertence a mim? O que você quer dizer? Lucas olhou para a mãe de Maria, seu olhar transparecendo um segredo não revelado. A sua origem vai muito além do que você imagina. A verdade é que você não é quem pensa que é. O impacto das palavras derrubou Maria. O mundo à sua volta girava descontroladamente. Enquanto lutava para processar a enormidade da afirmação de Lucas, a mãe interrompeu. O que significa isso? Lucas, não é a hora. Mas ele a ignorou, os olhos fixos em Maria. Você mandou sua mãe embora, não foi? O que mais você escondeu? Aquela conexão entre eles parecia mais profunda do que qualquer coisa que Maria havia encontrado até então. A dor ou o abandono da infância explodiram em sua mente. Por que vocês fizeram isso? O que há de tão especial sobre mim? A angústia transbordava e lágrimas se acumulavam em seus olhos. Nesse momento, um dos homens armados, fora de controle com a cena, puxou o gatilho mais uma vez. Maria se aventurou a olhar, mas um grito ecoou. A bala atingiu Lucas e o corpo dele caiu aos pés dela. A cena se transformou em caos novamente, e Maria estava paralisada. O homem de terno riu, um riso sombrio, regozijando-se na dor alheia. Você não entende, Maria. Todos esses sacrifícios foram para você encontrar seu verdadeiro lugar. E agora, você só tem um caminho: a verdade ou a morte. As sirenes cortaram o ar e o peso da escolha caiu sobre Maria. O que ela realmente era. Os laços de sangue, as mentiras, tudo parecia entrelaçado em um emaranhado de dor e confusão. Ela estava prestes a descer ao abismo, e tudo o que conhecia estava prestes a mudar. E ela sabia que precisava decidir, mas a verdade era que com Lucas caindo, a linha entre quem era e quem deveria ser se tornava cada vez mais nebulosa. Sem saber o que fazer, a única coisa que lhe restava era se questionar até onde iria para descobrir quem realmente era. As sirenes uivavam mais perto do que nunca. Maria estava paralisada, segurando a mão de Jefferson, que havia caído diante dela, a vida escorrendo. O sangue quente se espalhava pelo chão, enquanto seu coração disparava em um frenesi de desespero. Jefferson, por favor, não. Você não pode ir. Eu não posso perder você também. O pânico tomou conta dela, mas a situação exigia uma decisão rápida. A mãe a puxou, gritando por cima do tumulto. Maria, precisamos sair agora. Enquanto as balas ecoavam ao fundo e a confusão aumentava ao redor, Maria sentiu a urgência crescer dentro de si. Olhou para a mãe, para Jefferson e, em um instante, para Alice, caída e silenciosa no chão. Lucas, ferido, tentava se arrastar, mas não havia mais tempo. Desesperada, Maria gritou: Não, nós não podemos deixar ninguém para trás. A emoção a transbordava. Os gritos misturavam-se ao som da batalha. A angustiante batalha entre a lealdade e a sobrevivência martelava em sua mente. Foi quando uma onda de adrenalina inundou seu corpo, e uma força incontrolável lhe dizia que deveria agir. Vamos, agora! Ela se lançou em direção à mãe, puxando-a, enquanto o homem de terno perdia a batalha para os homens mascarados. Aquele caos era surreal, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Maria viu Jefferson tentar se levantar, mas uma onda de tiro fez com que ele caísse novamente. A dor no fundo de sua alma era insuportável, mas algo brilhante surgia em meio ao turbilhão. A esperança de um futuro. Vá, mãe. Eu vou cuidar disso, disse Maria. Decidiu enfrentar a verdade e os perigos que a aguardavam. A dor agora seria sua paixão por justiça, e ela conhecia bem o que precisava fazer. Virou-se para Lucas. Me diga tudo o que você sabe. O olhar de Lucas ficou pesado. Ele tinha consciência. Há uma razão pela qual tudo isso começou, Maria. A cidade e a sua família, tudo está emaranhado em algo maior, muito maior do que nós. Você precisa ser forte, precisa lutar. Naquele momento crítico, quando os mistérios pareciam se entrelaçar, as figuras desaparecendo da cena ficavam mais indistintas. A clareza emergiu de uma confusão de emoções. Uma decisão, um caminho. Maria fez o que parecia impossível. Ela decidiu lutar pelo seu futuro.
As balas ainda cruzavam o ar e o som de gritos e sirenes se tornava quase insuportável. Mãe, agora! Maria puxou a mulher pelas mãos e as duas correram, enquanto Victor a seguia, determinado. Vamos, antes que seja tarde demais, gritou a mãe, e Maria se deu conta de que um novo lar estava à espera dela. Um lar de verdade, onde ela pudesse decidir o próprio destino. Ao alcançar uma saída, Maria virou-se um último instante. Havia um peso em seu peito, uma promessa de que um dia voltaria por Jefferson. Um dia. Mas hoje, elas sairiam. A cidade piscou ao afastar-se, o seu mistério se espalhando pela escuridão. Maria então percebeu. A vida ainda trazia mais segredos. E o futuro? Ela sabia que teria desafios ao longo do caminho, mas isso era nada comparado ao que já enfrentara. E enquanto a noite se tornava um lamento distante, Maria percebeu que para cada demônio que enfrentou, agora existia a luz. Com a mão de sua mãe apertada na dela e Victor ao seu lado, ela finalmente estava pronta para descobrir quem realmente era. Por trás do véu escuro, uma nova era prometia a vida dela. Agora, é a sua vez de garantir que essa jornada não termine aqui. Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora, ajude a alimentar o algoritmo e faça parte da nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso terminou. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. A sua participação, ponto fim.